Sejam bem-vindos, amados do Senhor, que o amor do Pai, a graça de Cristo e a revelação do Espírito Santo alcance teu corpo, alma e espírito. Eu sou a Vanessa e nesse canal eu falo a respeito dos cuidados com a alma através da Palavra de Deus. E hoje eu vim trazer uma reflexão que vira e mexe, me permeia, me acompanha. Sempre gosto de tempos em tempos refletir em tudo que tem acontecido na minha vida, na minha escolha. É uma maneira também de eu me avaliar, aproveitar, que já está chegando o final do ano, e nem só por essa questão de sempre fazer renovação de votos, de propósito, e planejar, em si o ano, mas me autoavaliar, ver o que aconteceu ao longo desse ano, o que eu me propus a fazer e o que de fato eu fiz, o que de fato aconteceu da maneira que eu planejei, o que não aconteceu, o que deu errado, enfim, eu gosto de fazer essa reflexão. E eu vejo quanto de 2025, na verdade de 2024 para 2025, o quanto eu fiz promessas que na verdade eu não corri atrás, algumas outras eu nem imaginava que iria acontecer. Enfim, só consigo perceber que tudo realmente está no controle de Deus. A gente se planeja, cria objetivos, cria planos, mas afinal de tudo está na mão do Pai. Coisas que nem passou na minha mente em trabalhar de forma autônoma, criar um canal aqui na internet, que eu já falei que não foi coisa que veio propriamente de mim, mas o Senhor vem trabalhando isso durante alguns anos já. Quando meu irmão falou sobre a possibilidade de se vir para esse campo, eu até meio que não tivemos uma discussão, mas acabei impondo a minha opinião, e como eu falo, impondo, realmente eu impus a minha opinião, mas mal eu sabia que era Deus já trabalhando desde aquela época, falando não só comigo, mas entre nós irmãos, do que Ele queria. E para mim é desafiador, está sendo, mas eu vejo de uma maneira gratificante, porque tudo aquilo que nos tira da zona de conforto, de início traz sim um medo, traz sim vários sentimentos, como de acreditar que não é bom o suficiente, sobre os julgamentos, da forma como agimos, como falamos, das palavras erradas. Enfim, tem várias questões que permeiam a vida de quem vem para o digital e se expõe. E para mim tem sido gratificante, além, claro, dos desafios, porque isso é uma maneira de Deus trabalhar na minha vida, na minha mentalidade, nessa minha forma de pensar, e também buscar dele uma resposta. E é isso, enfim, eu cheguei na parte que eu queria dizer. A gente faz tantos planos, escolhe tantas coisas, e a gente só pergunta para Deus ou só questiona quando ou sai fora dos parâmetros de tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, enfim, ou quando realmente já não tem mais condição de termos o controle, é quando sai das nossas mãos, e aí a gente busca saber de Deus se vai dar certo ou não, enfim. Quanto a gente planeja, mas o quanto também a gente não pergunta antes de fazer, antes de elaborar, antes de planejar. Fui muito assim, olha que eu sou... vou para a igreja, Vou para a igreja desde pequenininha, desde que os meus pais... eles não casaram dentro do cristianismo. Meus pais vieram a conhecer a graça depois de casados, mas a gente vai para a igreja desde pequenininho, desde os 4 anos de idade. E o quanto, vou ser bem sincero, o quanto eu era só religiosa.
não compreendia Deus e não via Deus como vejo hoje. Para mim, Deus, ele era aquele ser divino, supremo, que era inalcançável, inatingível por nós, se não passasse pela a liderança da igreja, né? E eu vejo quanto eu estava tão distante, me sentia tão vazia por dentro, porque acreditava eu que para ser próxima de Deus, só mesmo quem tinha cargo, quem louvava, não tinha essa mentalidade dentro de mim. O quanto o Senhor, ele tem trabalhado isso, o quanto o Senhor tem me permitido conhecê-lo. Sei que eu estou ainda na superfície, não consegui mergulhar, até porque eu entendo que é um processo, eu entendo que precisa ter uma base antes de se aprofundar. E é isso. Quando o Senhor me chamou para vir para cá, era algo que eu falei, eu não tenho competência, eu não sei falar bonito, eu não tenho uma boa oratória, eu não te conheço profundamente para falar da sua palavra. É claro que eu me fazia comparações com quem já tem uma, não vou dizer uma carreira, mas para quem já tem um ministério, para quem já está aqui há muito tempo. Então eu fazia bastante comparação entre eu falei, mas eu nunca vou ser como fulano de tal, não vou conseguir atingir isso. Então eu lutei por um tempo, até que o Senhor falou que estava tendo, não trabalho, mas estava demorando demais para eu estar dentro do processo, porque eu queria convencê-lo de que eu não era boa o suficiente, e isso não iria acontecer, eu não iria fazer Deus mudar de opinião acerca de mim, acerca dos seus planos, só porque eu dizia, eu tinha argumentos como não ser boa, eu não tinha capacidade, enfim. E o Senhor falou que estava levando tempo demais para me convencer de que eu não o convenceria a desistir. E é isso que eu quero falar para você. A gente faz tantos planos, a gente realiza tantos, acaba projetando a vida e não questiona Deus se Ele está ali, se é da vontade dEle. E eu falo para vocês o seguinte, é muito bom estar na presença do Pai, é muito bom caminhar com Ele lado a lado. Desafio vai ter, embates vai ter, guerra espiritual vai ter, vai passar pelo processo sim, vai ter renúncia, mas tudo isso é diferente de você caminhar sozinho, de você estar sozinho. Como eu falei, eu sempre fui para a igreja, mas dentro da graça, eu me sentia sozinha, me sentia vazia, eu me sentia, mesmo estando rodeada de pessoas, eu me sentia só. Ali eu estava vivendo o processo da solidão e não da solitude. Solidão, carente não de pessoas, mas carente da presença do Pai. E quando eu comecei a entender que eu precisava passar um processo de solitude, de deserto, o Senhor começou a tirar muita coisa de mim. Tirar pessoas, amizades, tirar emprego. Eu sei que Ele trabalha na forma diferente de cada um tem uma forma que Deus vai trabalhar, não que essa seja a única. Ele fez isso na minha vida, não significa que Ele fará exatamente na sua, mas Ele tem trabalhado de forma diferente comigo e tem me feito aprofundar em algumas questões que para mim era muito difícil. Como eu falei, para mim eu tinha feito uma caricatura de Deus, que Ele era inalcançável, inatingível, que somente os líderes podiam ter acesso a Ele, que existia uma hierarquia e que eu não poderia ter relacionamento com Ele. É claro que faltou da minha parte conhecimento, por isso que o Senhor fala que o povo dele padece por falta de conhecimento, e eu confesso, faltou muito conhecimento, muita maturidade, tanto na forma física como na forma espiritual. E eu só tenho a agradecer a Ele, porque estar aqui na frente de uma câmera falando com você que está aí do outro lado
é desafiador, mas é recompensatório. O quanto o Senhor me tem feito crescer, o quanto o Senhor me tem feito buscar a sua presença, e eu exijo sim, eu exijo cada dia de mim para estar aqui, porque não é só sobre capacidade, é sobre relacionamento, é sobre confiar em Deus mesmo quando tudo sai dos nossos planos, do nosso alcance. É de fato confiar e ter esperança de que vai acontecer, acreditar que Ele vai realizar e que também Ele conta conosco, porque se a gente fosse robô e se a gente fosse simplesmente fazer o que a gente quer sem consultar a Deus, Ele vai permitir, como permitiu na minha vida, mas não vai alcançar o resultado que a gente almeja. Pode sim alcançar algum resultado, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, mas depois a gente não vai poder falar assim, Deus, por que não deu certo isso, ou por que aconteceu aquilo? Simplesmente porque não o consultamos antes. E quantas vezes foi assim na minha vida, quantas más escolhas eu fiz, acreditando que estava fazendo a escolha certa. E quando eu perguntei para Deus o porquê daquilo, o Senhor falou, mas você não me consultou, você não me buscou. Você não se aprofundou para querer saber o que eu queria, qual era o caminho certo, então esse é o resultado. Não que Deus falou com uma forma imperativa, não que Ele me disse de uma forma dolorosa, mas Ele soube me acolher, soube falar comigo. É aquele pai que bate, mas que bate e cura. E é sobre isso esse vídeo, para falar para você que separe um tempo para o Senhor. Eu sei que a gente tem a correria do dia a dia. Precisamos ser os provedores da casa, precisamos correr atrás de tanta coisa para o nosso proveito material. E como que fica o proveito espiritual? Saiba que você pode sim alcançar um resultado muito satisfatório até quando você investe o seu tempo em algo material, em algo relacionado a essa vida terrena. Mas saiba que você vai muito mais longe quando você primeiramente dedica ao reino de Deus. Dedica tudo para que o nome dele seja glorificado. Hoje eu sei que eu corri, nadei e não me na praia, porque isso aqui é só o começo. Mas o quanto o Senhor me tem feito nadar da forma certa, me fez compreender que as pequenas coisas que eu já conquistei, foi Ele, não fui eu, não foi a minha capacidade, mas Ele trabalhando em mim. Eu pedi para o Senhor para ter prosperidade, e eu não estou falando de dinheiro. Eu almejo sim ter uma prosperidade, mas é a prosperidade que vem dele em questão espiritual. Ser próspero é um estado de espírito também, assim como ter paz, como carregar a essência dele. E é isso, a gente fica muito envolto de ter os bens materiais. Quem é que não quer viver bem, não é? Quem é que não quer ter uma casa? Quem é que não quer ter um carro? Quem é que não quer ter uma condição estável? Mas somente a vida aqui terrena, a gente corre tanto atrás, mas a sua palavra nos diz, buscai primeiro o reino dos céus. E quando ele fala buscar o reino do céu, é dar lugar para ele operar, para o Espírito Santo operar, é dar lugar para que a gente ouça e tenha intimidade, conhecer quem é Cristo, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, a Trindade. Cada um é um ser distinto um do outro, mas que estão ligados. Mas conhecer a voz de cada um, será que você conhece? Conhece quando é você, quando é os seus pensamentos, quando é a voz de Deus falando, quando é o Espírito Santo? É aí que tá, a gente só vai saber e ter a clareza de entendimento, de distinção dessas vozes quando a gente tem relacionamento, quando a gente cria intimidade. E para mim era distante demais, difícil demais conquistar
e distinguir essas coisas. E hoje eu vejo que a cada vídeo, a cada semana, a cada desafio que o Senhor me permite entrar, é Ele me lapidando, é Ele me ensinando, é distinguindo a sua voz dos meus pensamentos. E nada melhor do que permanecer nele, permanecer dentro da sua verdade, dentro daquilo que Ele quer para mim e para você. E renunciar, gente, muita gente fala como se fosse uma dor, sabe? Como se fosse perder algo. Hoje eu não tenho mais essa mentalidade. O Senhor nos faz renunciar a coisas que nos prejudicam dentro da vida terrena. Quando Ele pede para renunciar, eu não vejo como uma dor. Pelo contrário, o Senhor me fez entender que renunciar é uma cura. O Senhor, Ele não vai pedir para você, por exemplo, algo que te faz bem. Um exemplo aqui bem claro. O Senhor, Ele pede pra gente... Há pessoas, né, que o Senhor pede para renunciar à distração, a séries, pede para renunciar a filmes, pede para renunciar músicas. E desde quando tudo isso é bom? Sendo que esse tempo que a gente perde, a meu ver, com filmes, séries que não vão nos edificar, por que não permitimos passar mais tempo com Deus? Então eu não vejo isso como algo ruim. Café, por exemplo, Deus já pediu para mim renunciar a café, e é algo que eu tomava em excesso de verdade, era o dia inteiro bebendo café. E quantas outras coisas que eu vejo Deus pedirem para pessoas diferentes que eu conheço. Renuncia a refrigerante, renuncia a isso ou aquilo. E eu não vejo como uma coisa ruim, e sim Deus nos melhorando a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Então, se Deus pede para você, começa a avaliar como uma coisa boa e não uma coisa ruim. E sim, precisamos sim renunciar, sim. Precisamos nos dedicar à obra, dedicar ao Senhor, nos dedicar na sua graça. E não só como uma forma de recompensa, mas é cura. Eu sei que quando a gente se volta para Deus, quando a gente faz o que Ele pede, é trazer cura, trazer pra gente relacionamento. Então é sobre isso. Vou trazer mais conteúdos de reflexão aqui, não só em questão da palavra de Deus, porque para que eu possa dizer o Senhor mandou dizer, realmente o Senhor precisa ter me dito e me autorizado a falar dessa forma. Então quero sim trazer mais conteúdos de reflexão, e eu espero que esse vídeo tenha alcançado você, o seu coração, atingido como uma flecha de alguma forma, que você recalcule a rota e entenda que estar no centro da vontade de Deus e torná-lo Ele o centro da sua vida é a melhor escolha. Somos rodeados por escolha, desde a hora que levantamos até a hora que vamos dormir. Então escolha hoje fazer e ser obediente à voz dele. Se ele já te pediu algo para você fazer, para você realizar, não importa o que seja, sendo instrução do Pai, sendo a vontade dele para a sua vida, faça. A gente fica paralisado pelo medo, por não ser bom, fica paralisado por situações adversas que só o futuro, só o tempo é quem pode dizer, e a gente fica cogitando possibilidades que muitas das vezes nem existem. Então, queira fazer a vontade de Deus, recalcule a rota, e é isso. E eu fico pensando aqui comigo, por que eu não fiz isso antes, né? Mas enfim, é sobre. Espero que tenha te ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.